Então é um prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês neste congresso, tecido a tantas mãos e que, mesmo com a pandemia, está sendo concretizado. Meu nome é Luciane Beltrame, sou psicóloga, terapeuta de casais e famílias, tenho especialização em psicologia clínica e em psicologia organizacional do trabalho. Fiz o mestrado aqui em Distúrbios da Comunicação Humana na Universidade Federal de Santa Maria e fiz a formação também em Psicoterapia Sistêmica. O tema livre que vou falar aqui com vocês tem subeixo clínico e o título do trabalho é Costurando Relações numa Abordagem Sistêmica. Bem, então eu trago aqui para vocês a questão dos ciclos de vida das pessoas, os ciclos de vida da família. O que vejo que tem muita inquietação em relação às famílias que vêm procurar é bem nessa questão da troca, que seria algo tão natural e fluido para algumas pessoas e para outras não consegue ser assim quando está passando de uma fase, como por exemplo, pais com filhos pequenos, os filhos depois vão crescendo e vão entrando na fase de uma família com filhos adolescentes. E aí começa toda uma questão de conflitos internos na família. Porque o que aparece é que não tem a mesma fluidez e a mesma evolução nos comportamentos, na maneira de agir estes pais com os seus filhos. Inclusive relatam, meu filho não era assim, era obediente, não era rebelde, gostava de ficar com a gente. Mas na adolescência acontece esse afastamento da família, um pouquinho de afastamento da família e querendo chegar mais próximo dos seus pares, das pessoas que têm uma maior facilidade de interação, de linguagem, de identidade, vão formando uma identidade de grupo praticamente. E eu noto esse sofrimento em relação às famílias nas diferentes fases. Não só na do adolescente, na família adolescente, temos segundo Carter e McGoldrick, né, as diversas, baseado no trabalho dessas autoras, tem o ciclo de vida, que tem o jovem solteiro, a família sem filhos, a família com filhos com crianças, a família com os filhos já adolescentes, família no meio do ciclo de vida, né, e as famílias que já estão no estágio tardio da vida. Cada ciclo cada etapa dessa da vida tem seus desafios, tem suas expectativas, tem suas frustrações, decepções e alegrias, descobertas, questionamentos. E depende muito da maneira como cada um na família e como a família em si consegue agilizar, se reorganizar em função de cada etapa, quando vai se passando cada estágio do ciclo da vida, né? Por quê? Porque a família é uma unidade operacional, que dura a vida toda, desde o nascimento até a nossa morte. Então, nessa questão desse sistema operacional, a gente tem também, dentro dos ciclos de vida, os estressores horizontais e os estressores verticais. Que isso a gente também vê no livro da Denise Falk e da Adriana, e que temos os estressores horizontais, são aqueles do ciclo de vida, que são os desenvolvimentais.
que vai, durante o seu tempo, vai modificando, além de ter também os imprevistos, né? Algo que não tá, que não é tão certo de acontecer, como uma morte prematura, acidentes, separações, que são doenças crônicas. Então isso tudo vem nos estressores horizontais, juntamente com o ciclo de vida, com a transição, né, dessas etapas. E os estressores verticais, então, eles são os nossos legados, as nossas crenças, aquilo que vem lá de outras gerações e que a gente, muitas vezes, e sem se dar conta, vai repetindo. E se está repetindo, ou se tem algum comportamento, algum padrão que está atrapalhando a família nuclear, a família atual, ou tanto o casal conjugal como o casal parental, quando se dão conta disso, é uma maneira de conseguir enxergar além. E se acha que não está indo bem nesse sentido, que eles podem fazer uma mudança de alguma maneira. Por exemplo, uma família que procurou, em função da adolescência de um filho, por estar muito quieto, muito sozinho, com muita dificuldade de entrosamento, de baixíssima habilidade social, mas quando vai ver, a família toda se encontrava assim. Quando eles eram novos, quando os pais eram novos, quando os pais eram adolescentes, quando estavam também na época de colégio ou faculdade, eles não eram muito diferentes. E quando eles começaram a ver isso, a gente foi costurando essas relações e aí foi vendo que não é tão diferente. Que até uma cliente disse, a mãe, né, comentou, disse, o fruto nunca cai muito longe do pé. E aquilo ali foi um alívio para eles, porque eles nunca tinham se dado conta que era algo assim deles. Só que esse filho estava se sentindo realmente muito isolado, não só com os colegas no colégio, né, no ensino médio, assim como na própria família, na família nuclear deles ali, que era o casal mais os irmãos, um irmão e ele, né, 2 filhos, e assim como também com as outras, com a família mais ampliada, com primos, tios, avós. Então aquilo de não se envolver com nada nem com ninguém, e ainda ia para o lado de que achava que não tinha esse merecimento de ser tão apoiado, porque não ia bem na escola, que tinha problema de aprendizagem. Mas aí foi muito interessante ver e fazer toda essa costura, inclusive com a escola, com outro profissional que tinha o acompanhamento, que acompanhava, né, esse rapaz, para ver como que poderia, o que realmente estava acontecendo, qual era o diagnóstico que eles tinham, porque ele tinha uma dislexia desde pequeno, foi tratado, né, avaliado, diagnosticado, e estava sendo sempre tratado. Então, na escola, também fui fazendo um alinhavo, como a mãe disse, está fazendo um alinhavo que foi algo que estruturou melhor aquela família e que ele conseguiu realmente terminar o ensino médio. E ainda passou no vestibular e continua bem. Não está, essa família não está mais comigo, mas esses anos, foi antes da pandemia isso, ficou bem, eles se sentiram bem resolvidos e mais aliviados quando viram que era algo que vinha de antes deles e que não tinha assim
nada que fosse assim muito errado o que estava acontecendo, porque eles não estavam se sentindo bem com aquilo, e aí sim organizar de uma forma mais amena para eles conseguirem viver melhor, fluir melhor, com menos peso e sem culpas. E nisso eu me lembro do nosso querido mestre, grande mestre, né, terapeuta familiar, Moni Elkain, né, que ele dizia que a gente, em algum momento da vida, ou mais que um momento da vida, eu acredito, que em algum momento da vida a gente vai se sentir, sim, prisioneiro da nossa própria família. Então, essa família que eu trouxe para vocês, elas estavam se aprisionando, se enclausurando de uma maneira, inclusive se culpando de tudo que estava acontecendo com esse filho, inclusive. Por quê? Porque ele não saía, porque ele não tinha amigos, que ele não conseguia se expressar em nada e ainda tinha um problema de aprendizagem. Sendo muito inteligente. Ele só tinha problemas em ler e escrever. Então, a maneira dos exames tinham que ser diferenciados no colégio. Mas as opiniões, videoaulas, as opiniões dele eram assim muito bem formadas, muito bem embasadas. Então ele tinha habilidade motora, manual, também muito boa. E isso era como se não fosse nada, se não tivesse uma letra bonita. Então isso tudo foi sendo apaziguado e eles foram conseguindo ver e passar por mais essa fase da vida de uma maneira mais saudável e inclusive tomando decisões mais adequadas para eles, para a própria família, só em função de ver, de conseguir assimilar que aquilo ali tudo poderia ser resolvido de uma forma mais simples, conversando com a escola, com os profissionais de apoio, com eles mesmo ali, entre eles na família, e o contato sendo muito mais aberto, sem imposições. Então, esse é um relato de uma família que tive alguns anos atrás e que me levou a muitas reflexões, principalmente em função dessas costuras com os outros profissionais, inclusive professores, né, para se fazer melhor um atendimento e, inclusive, um desfecho feliz, adequado e saudável para a família inteira. Então, eu agradeço pela troca e um ótimo congresso para todos nós. Obrigada, gente.